Bom, é o que estão dizendo, né? Que a desigualdade despenca no mundo, mas cresce dentro de grandes países. Países importantes ou não só grandes países, mas países grandes, né? De grandes dimensões, ou com grande população, ou com as duas coisas. E, inclusive, países ricos. Então, quando se fala em grandes países, é uma referência a países com um nível, em alguns casos, razoável de desenvolvimento, em outros casos, países desenvolvidos, tidos como tal, como cada um deles país desenvolvido ou razoavelmente desenvolvido, né? Não são países miseráveis, paupérrimos. E, em alguns casos, países com uma memória recente de prosperidade social, de salvaguardas sociais, de proteção social, de economia forte, industrializada, rendas elevadas. Então, não é qualquer país que entra nesse levantamento que mostra crescimento da desigualdade. Porém, o levantamento também diz que ela despenca no mundo de maneira geral. Isso é discutível, porque eles pegam o Gini mundial, né? O índice que tenta medir qualidade de vida, que tenta medir desenvolvimento social, não só econômico, porque às vezes um país tem um PIB que cresce, e o país se desenvolve economicamente, mas a sociedade não desfruta dessa riqueza e há muita pobreza ao redor daqueles nichos de produção de riqueza que levam, naquele cômputo frio, naquela contabilidade fria, a crescimentos notáveis do produto interno bruto. Porém, essa é a referência que eles usam. E por isso falam que esse índice, ao medir a desigualdade, fala em menor em 125 anos, despencando de 70 para 60 nos últimos 20 anos. Mas também aponta aumento da desigualdade em países como Estados Unidos, Índia, Rússia e na maior parte da Europa. Interessante notar que eles dizem que o principal motor da queda da desigualdade foi o crescimento da China. E aqui é claro que o impacto é imenso, porque é uma população imensa. E quando há a retirada de milhões de pessoas, centenas de milhões de pessoas, da situação de pobreza extrema para uma vida que não é de riqueza, não é de gastos enormes, não é de poupança elevada, nada disso, mas é uma vida decente, não é? Com casa, com comida, com trabalho, obviamente, com educação, com acesso à saúde. Então, se isso atinge, num só país, centenas de milhões, o impacto é muito grande. Mas vale notar que quando se fala em redução da desigualdade no mundo, aqui está o equívoco na utilização desse índice. Aqui está o equívoco. Porque, na verdade, a observação apenas de renda média e nível de desenvolvimento, é preciso sempre notar que as estatísticas, elas revelam alguma coisa, escondem muitas outras e podem produzir, em muitas situações, podem produzir sofismas, né? Entendimentos que parecem lógicos, aceitáveis, críveis,
até cientificamente demonstrados, mas que na verdade são equívocos. Visões erradas da realidade, premissas erradas que levam a visões erradas, e claro, se você enxerga errado, você conclui errado. Você não está vendo o que está acontecendo. Você tem uma visão distorcida e chega a conclusões erradas, né? Isso tem muito a ver com esse levantamento. Muito, porque esse coeficiente ele varia de 0 a 100. Então, quanto menor, melhor, né? Se você tem 1, você está na situação oposta ao que tem 99. E o que tem 1 está ótimo, o que tem 99 está numa situação terrível, do ponto de vista de qualidade de vida, de equilíbrio social, de distribuição da riqueza de maneira mais justa. 0 é o cenário em que todos tenham a mesma renda. Ou seja, é uma utopia. E 100 é se um único indivíduo concentrar toda a renda. Também não é real, né? Então são dois, digamos, uma utopia e uma distopia, né? Aliás, se você falar que um único indivíduo concentra toda a renda, alguém pode falar, no Brunei, o cara é dono de tudo e tal. Não. Aqui não se trata de propriedade, né? Mas de renda. E é claro, se as pessoas têm a casa, o hospital, o trabalho, uma remuneração, não pagam impostos, então é claro que também tem renda. Então também o sultão não tem toda a renda. Pode ter toda a propriedade, mas não toda a renda. E no caso de todos terem a mesma renda, é algo que não pode ser realizado, nem tem por que ser realizado, não faz sentido, não é economicamente viável e não é realista, né? Não é assim que as atividades humanas funcionam e as sociedades humanas se organizam, definitivamente. Aliás, nenhuma sociedade, nem a das formigas, né? E então o que é real é exatamente o que está de 1 a 99. É o que pode acontecer. No índice global, a comparação é entre as rendas dos países, enquanto o nacional considera dos cidadãos. E aqui está outra fonte de distorção. São comparações muito diferentes. Renda dos países é o que está no índice global. E aí é que vem a conversa de redução da desigualdade. E o índice nacional considera a renda dos cidadãos. Então, vale notar que na América Latina é constatada por essas avaliações uma redução da desigualdade. O problema é que há muitas engrenagens que não são observadas, vistas nesses levantamentos. Pegue o exemplo da sociedade peruana. Aliás, quando o pessoal estava discutindo direita e esquerda aí no encontro dos presidentes da América do Sul, eu estava me lembrando do Pedro Castilho, né? Que era o único revolucionário da turma, né? E que não por acaso foi preso. Ah, mas ele tentou dar um golpe. Não, ele não tentou dar um golpe. Ele tentou reagir de maneira até desesperada, né? Quase coisa de literatura, né? Quase que um achado ali do Gabriel Garcia Marques. Quando ele determina o fechamento do Congresso e tal, e para convocar novas eleições, e naquele período ele teria um poder que, aliás, é uma situação prevista até na Constituição peruana, só que ele não tinha ninguém, né? Ele não tinha ninguém ao seu lado, ele não tinha nada. Ele não tinha nem a vice-presidente, que o traiu, já vinha traindo, né? Já vinha traindo antes,
se afastando do governo para tomar uma posição de oposicionista, para assumir uma condição de oposicionista, para que não levassem ela junto com o Pedro Castilho quando o golpe fosse dado. E o Congresso, na verdade, preparava mais um golpe, como vários que deu nos últimos anos no Peru. Então, mas ele era o sujeito que queria mudar a sociedade peruana. Mas, fechando parênteses para o Castilho, a sociedade peruana, você fala, vamos ver a renda, né? Vamos ver a renda, vamos ver a redução da desigualdade. O PIB subiu? Subiu. E como é que está a distribuição de renda? E aí vem os enganos. A sociedade peruana hoje é uma sociedade do trabalho precarizado. Precarizado. Hoje Lima, uma cidade formidável, né, de história formidável. Desde os tempos em que os espanhóis lá estavam, né, a arquitetura e a maneira como a sociedade se organizou. Mas o Peru é muito mais que Lima, né? O Peru é muito mais do que isso. As montanhas e a área rural, onde o Estado não leva nada, não garante nada. E assim mesmo é um povo, assim como acontece na Bolívia, é um povo, se você considerar a pobreza do país, é um povo saudável, né? Aliás, o milho tem muito a ver com isso. Tanto na Bolívia quanto no Peru, né? O milho tem muito a ver. Até porque quando você produz milho, você produz diversos tipos de alimento, né? Desde o pão de milho, que lá é fundamental, passando pelo milho cozido, assado. Você pode fazer um sorvete, você pode fazer pão, você pode fazer bolo. Então, um alimento, assim como a batata, né? A batata também é um alimento que pode ser usado de várias maneiras. E na Rússia, por exemplo, nas regiões mais pobres da Rússia, é um alimento fundamental para evitar desnutrição, esse tipo de coisa. Então é interessante o que se passa num país como o Peru. E aí você diz a desigualdade diminuiu. Não. Saia de Lima. E Lima hoje virou sinônimo, eu estava falando da bela cidade de Lima, virou sinônimo de vendas nas ruas, né? Da pessoa que monta ali uma barraquinha na rua ou coloca um tapete e sai vendendo. Esse é o cenário que expressa o trabalho hoje em Lima. E aí aquele sujeito que está ali com aquela barraquinha, com aquele tapete, não são 10, não são 100, não são 1000. É a expressão hoje do trabalho em Lima. Você tem os bairros riquíssimos e ao redor uma população cada vez mais pobre. E que não tem, o sujeito ficou doente, aí não pode pôr o tapete lá para vender, não pode montar a barraquinha para vender. Acabou, meu amigo. Não tem socorro, não tem nada, não tem colchão social. E os caras vêm dizer que a desigualdade diminuiu no Peru. E compare Lima com as regiões pobres, de onde veio Pedro Castilho e onde o Pedro Castilho conseguiu votos decisivos para vencer a eleição. É um povo muito pobre, mas digno, que não se curvou aos efeitos terríveis que a miséria produz na moral das pessoas, muitas vezes, né? Na perda de valores essenciais. Não perderam. Não perderam essa dignidade. Aliás, há uma perda de valores nos bairros riquíssimos de Lima. Uma região onde o golpismo político virou ação rotineira, cotidiana. Paraguai.
Olha o crescimento, pega qualquer gráfico aí, você encontra na internet, gráfico de crescimento da economia paraguaia. A gente vive dizendo aqui, inclusive ontem, Ronald e eu falávamos da necessidade do Brasil ter anos seguidos crescendo 4%, 5%, porque veio a notícia, só pode crescer mais de 2%. Pô, já é um bom sinal. A última vez que cresceu mais de 2% foi em 2013. Mas o Brasil precisa crescer 4%, 5% por anos seguidos. Por anos seguidos. Para absorver a mão de obra que chega aos milhões todos os anos, para aumentar o nível de salário, aumentar a renda média. Pois é, o Paraguai, crescer 5% virou coisa normal nos últimos anos. Isso tornou o povo paraguaio mais próspero? Não. Isso melhorou o nível de vida. Quando a gente fala qualidade de vida, ninguém está falando naquele sentido de, pô, eu moro num lugar fantástico, cheio de passarinho, de árvores, de águas claras e límpidas. Não é isso. Não estamos falando de um lugar idealizado, né? Um paraíso na Terra. Não é isso. Estamos falando de acesso ao hospital, à escola, à rede de esgoto, à água tratada. Qualidade de vida nesse sentido. O que o crescimento do PIB paraguaio modificou na sociedade paraguaia? Que salto de qualidade foi dado na educação, na saúde pública, no acesso a trabalhos melhores, aumento real do salário e da renda, ou a população continua pobre, vendo o PIB crescer 5%, 4,5%. Não mudou nada. Na Argentina, a desigualdade é avassaladora. O problema é que você pode falar em redução da desigualdade porque há um crescimento tão grande, mas imenso, inimaginável há algumas décadas. Há um crescimento tão grande da miséria na Argentina. Um país de quê? 45, 46 milhões de pessoas, com 19 milhões de pessoas que são ali catalogadas como vivendo na pobreza extrema ou na pobreza. Na pobreza extrema também um número significativo. Uma parte considerável desses 19 milhões. E é um país rico, potencialmente rico, mal administrado, né? Atingido por governos incompetentes, corruptos. Teve uma ditadura avassaladora, né? Que além de assassina, sanguinária, era também corrupta e incompetente. Então, e os governos civis depois não tiveram capacidade mínima, elementar, para simplesmente fazer com que um país rico viva como tal, com a população desfrutando prosperidade que já houve na Argentina. Então, se olham para a América do Sul, o Equador tem uma crise social hoje que está produzindo protestos todos os dias. Não aparece na televisão, porque não é em Londres, não é em Paris. Mas todo dia tem manifestação em Quito, em Guayaquil. Os povos indígenas que vivem no Equador têm suas reivindicações próprias. Aliás, voltando à Argentina, na Patagônia, a situação do povo que, para eles não são chilenos nem argentinos, não é? Esse conceito não existe, mas estão confinados por esse conceito e mais. Confinados e oprimidos por respostas repressivas e opressivas
de governos que, inclusive, se proclamam populares. Como esse projeto de fascistoide que está na presidência do Chile, né? E cada vez mais grupos tradicionais, né? da esquerda chilena, socialistas nem tanto, porque o socialismo no Chile ele se dissolveu em marcas de fantasia, né? Mas o pessoal, principalmente os mais antigos, né? Na época do Pablo Neruda, candidato do Partido Comunista à presidência e tal, eles nem levam a sério o Boric, sabe? E o governo argentino também. Muita prosinha, mas ataca esses povos indígenas na Patagônia, ou, ora mentindo e prometendo, e quando a promessa não é cumprida e há manifestações, dá-lhe pancada em cima. Então, que redução de desigualdade é essa? Onde? Equador, não. Chile, não. Pelo contrário. O Chile tem também assistido a um crescimento do empobrecimento de uma parte significativa da população. O Peru, quanta gente se uniu contra o Pedro Castillo, hein? O que um sujeito, um professor do interior, com chapéu na cabeça, andando a cavalo, pô, o cara provocou reações de Washington, reações de toda a elite política e econômica e jurídica do Peru, e militar, da cúpula militar. Onde há? Na Venezuela, mergulhada numa distopia, um governo corrupto, que está nas mãos de militares que hoje dominam a exploração das riquezas venezuelanas. E mesmo assim os caras olham e falam, América do Sul, houve redução. Quer estender, quer chegar à América Central? Onde? Honduras. Um país devastado por gangues, né, que tomaram conta do país. Então essa história, esses números enganam. E quando é entre países, a África tem países que estão conseguindo um crescimento formidável. Formidável. Mas está lá a França impondo o eco. O eco foi a substituição da moeda, porque havia o franco. Os franceses não usam franco há anos, usam o euro. Mas a França impunha a 14 países africanos, 14, um franco especial, um franco para a África. Aí em 19, o Macron falou, não, vamos mudar isso e tal, e inventaram o eco, como se fosse uma moeda africana. Não é, está sob controle da França. A África está sendo disputada por China, Rússia, Estados Unidos, França, Reino Unido, como território a ser conquistado, a ser mantido na esfera de influência deste ou daquele. Não, a África é dos africanos, não é de mais ninguém. E com potencial, claro, quando a gente fala em África é uma coisa tão heterogênea, né? Como comparar o Egito com a África do Sul, ou Moçambique com a Líbia, ou Angola com a Argélia, são coisas muito diferentes, né? A África árabe, a África subsaariana, a África meridional, onde está, aliás, o país mais rico do continente, que é a África do Sul. A desigualdade diminuiu na África? Não. Você tem enriquecimento de países, crescimento de PIB. Mas isso não está nas mãos do povo da África. Continua havendo uma elite, os príncipes da economia, da política, das forças armadas, vejam o caso do Sudão, que dominam. Então, sinceramente,
Há um crescimento da pobreza nos Estados Unidos, na Inglaterra, quem diria, na França. A França tem tido na sua região oeste, sudoeste, conflito por causa de água. Água para produzir. Há um crescimento da pobreza em vários países. Isso é verdade. Em países ricos, historicamente ricos, e de uma prosperidade que está na memória de todos. Agora, a outra conclusão de que há diminuição da desigualdade no mundo é uma fantasia. Não é uma fantasia maldosa. É uma visão equivocada, que nasceu de premissas equivocadas. Pelo contrário, a desigualdade só tem aumentado. Ronald.